Olá, tudo bem? Olha eu aqui novamente. É, Eu vim hoje falar em relação à pós-cirurgia, a segunda cirurgia que eu tive, né? E relatar algumas coisas referentes à radioterapia, tá? Após a segunda cirurgia, que o médico ele fez a total é, fez de tudo para fazer a descoberta, né? Porque relembrando, eu fiz a primeira cirurgia, né, de tumor cerebral do encéfalo, e aí na primeira cirurgia, quando eu fiz, o deu benigno, né? Então, assim, quando a doença retornou, devido aos vídeos anteriores, quais eu já falei, que eu não tive praticamente assim um total resguardo, né? E aí, o que é que acontece? Quando a doença retornou, me proporcionei sim, eu disse não pensei duas vezes e disse assim, eu luto pela minha vida, sim, porque eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. E eu fiz a segunda cirurgia. Na segunda cirurgia, o médico ele já pediu dois tipos de biópsia, né? E quando pegou-se o resultado dessas biópsias, é, infelizmente ele veio da malignidade, né? De um grau já no final do 1, indo para o 2, né? E isso aí me arrasou um pouco assim, mas mesmo assim eu me mantive firme, né? Forte, para aguentar qualquer situação, porque eu lutava pela minha vida e pedia a Deus, né, perdão por tudo que eu já tinha, por todas as palavras que eu já tinha dito já, e eu me toquei meu coração e eu disse assim, da minha boca não se sai mais besteira, a não ser as palavras pedindo ao Senhor que Ele me ajude, que Ele venha me proteger e que, se for da vontade dEle de eu seguir esse caminho e eu vencer, eu vou vencer. E daí, eu passei pelo médico e o médico me encaminhou para o radioterapeuta, né? Quando eu fui para a parte da radioterapia, o médico disse que eu tinha que fazer a radioterapia pelo período de 28 dias. E assim, né? Eu não achava que era uma vez ou outra, não. A radioterapia se faz todos os dias, né? E aí eu disse assim, meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço? Porque era em um lugar um pouco longe, né? É, Isso aí é um complemento que eu tive uma grande ajuda de uma amiga minha, e eu vou citar depois, né? Não nesse vídeo, mas no próximo vídeo eu vou falar. No próximo não. Em um outro vídeo eu vou falar, né? E aí o que é que acontece? Eu consegui, né? Que uma pessoa que qual me levasse todos os dias, além de minha mãe e a meu filho também, né? O meu filho mais velho. Ele ia e me acompanhava, porque eu não podia ir sozinha. Fiz a primeira radioterapia normal. Fiz a segunda radioterapia, né? Quando eu fiz a terceira radioterapia, eu me senti mal no banheiro. E foi quase assim um princípio de uma convulsão muito rápido. Porque eu já tomava já anticonvulsivos, então nada disso ainda me pegava para me abalar e me abater, como aconteceu no início da doença, né? E aí foi passado para o médico mandou ficar em observação, mas disse que não podia deixar de fazer a radioterapia só se realmente o caso fosse extremo. Então, eu continuei fazendo a radioterapia e o que eu fui me sentindo foi fraca, né? Esse lado, um dia à tarde, eu estava deitada, eu estava assistindo televisão, né? Porque eu mal saía, eu não podia ficar tomando muito sol. Os meus olhos
né, começaram a inchar essa parte daqui, porque a radioterapia, na verdade, ela vai direto ao local que a gente tem o problema. E o meu local era no crânio, né? Então ela vinha mais aqui nessa parte, arrodeava um pouquinho, mas a filtração dela era mais na parte onde eu sofri a lesão, né? Que ela é um tumor frontal infiltrativo. Então, um dia de tarde, de repente, me deu uma coceira na cabeça, uma coceira aqui, eu comecei a coçar. Aí, daqui a pouco, quando eu tô vendo um negócio caindo na minha mão, quando eu olho, só cabelo, né? E aí, quando eu olhei pra minha mão, eu entrei, por mais que a gente saiba que a gente teve uma doença, que aquela doença vai sofrer, nós vamos sofrer sequelas, né, perda de cabelo e tudo, a gente sabe, a maioria das pessoas fala, a gente não pode se apegar a cabelo, porque a gente morre e não leva, né, esse tipo de coisa. Mas assim, quando você se cuida e tal, e você vê o seu cabelo caindo, de uma certa forma, isso abala, né? Para um homem, possa ser que não agrida tanto, porque o homem já tem o cabelo dele curto, normal, mas para a mulher que já tem o seu cabelo, então isso abala um pouco a gente. Então eu tive uma grande perda de cabelo daqui até aqui assim, tanto que ele ainda é pequeno nessa parte aqui, né? Ele ainda é pequeno, né? Porque ele tá crescendo. Então, e os cabelos que cresciam era branco, né? Aí, como eu dava luzes nos meus cabelos, aí as pessoas falavam assim, Késia, quando o meu cabelo começou a crescer, Késia, seu cabelo agora você tá fazendo o quê? Eu digo, agora eu dou luzes acinzentadas. As pessoas, às vezes, fazem cada tipo de pergunta, né? Aí eu disse assim, eu tô dando luzes agora acinzentadas no meu cabelo. Aí eu fiquei agoniada, tal. Depois eu fui me acalmando e tentando entender. Eu puxava outra parte de cá e nada do cabelo daqui soltar, né? Alguns fios dentro do cabelo também, onde infiltrava-se o raio, mas outras partes não. E aí, a radioterapia, eu me senti muito fraca, muito fraca. Eu não aguentava olhar muito pro sol, eu já tenho um problema de astigmatismo, né? E isso aumentou devido ao problema em relação ao tumor. Nesse olho esquerdo eu tenho uma pequena sequela de enxergar na claridade. Então, esse óculos que eu tô olhando, que eu uso mais é pro astigmatismo, né? Pra claridade, né? E aí, o que que acontece? A minha vida, nessa época, foi andar de óculos escuro, porque os meus óculos inchou, né? Os meus olhos, desculpa, meus olhos inchou. Esse lado aqui, eu vivia com a touca, daí eu comecei a pedir para a mãe de uma amiga minha, que eu chamo de mãezona, e aí ela faz crochê, aí eu falava para ela assim, ô mãe, faz aí uma touca de crochê para mim, que eu gosto, né? Aí ela pegava e fazia. Eu tenho umas 6, 7 toucas de crochê, né? Que eu comecei a usar e jogar assim de ladinho, né? Pegar e botar de lado assim. Aí as pessoas não viam, porque no início eu sentia muita vergonha, né? E aí eu comecei muito a emagrecer, porque eu perdi o paladar na radioterapia também. Por quê? Porque as minhas a gengiva, ela ficou muito inchada, doía, né? E eu cheguei a tomar anti-inflamatório para tentar desinchar, mas devido ao procedimento da radioterapia, eu lutava, Deus Pai, por favor, encerra, que passe logo os dias para eu fazer essa radioterapia, porque, tipo, tem pessoas que fazem radioterapia em outro órgão e não sente nada, mas na cabeça realmente é uma situação muito complicada, né? É uma situação muito complicada. Eu sofri muito em relação à radioterapia, né? E aí, quando eu chegava lá, na parte da radioterapia,
Eu, graças a Deus, nos primeiros dias eu cheguei triste, né? Devido a essa situação de eu ter me sentido mal no banheiro, essas coisas eu dizia assim, eu falava assim, meu Deus, me dá força. Eu não quero ir embora, eu quero viver, né? E aí eu ficava pedindo a Deus, e aí eu disse assim, meu Deus, me orienta, o que me faça alegrar aqui dentro deste lugar. E aí foi quando eu comecei a pegar amizade com as pessoas, né? Os próprios pacientes que viviam fazendo também a radioterapia. Tinha pessoas que já estavam já, graças a Deus, concluindo, tinha pessoas que estavam na metade, tinha pessoas que estavam começando igual a mim, né? E assim, todo mundo olhava para mim e me sentia com o rosto de triste. E depois eu transformei isso, né? Isso, a alegria chegou em mim, porque quando eu chegava no lugar, eu chegava assim, aí em silêncio, o povo tudo assim, triste, né? Eu um lendo a Bíblia, outro lendo um livro, outro no celular, outro conversando com o acompanhante, né, que estava levando. E aí eu chegava e dizia bom dia, aí o povo ficava bom dia. Eu disse, não, não quero esse bom dia. Peraí, aí eu saí, eu voltei, bom dia! Dei aquele grito, aí o povo, bom dia! Aí nisso pegou todos os dias, sabe? Que eu chegava lá, era o bom dia. E quando eu fazia esse barulho, aí às vezes as pessoas falavam, quem é que não já sabe? É a Késia que chegou, né? Késia chegou aí, já tá fazendo zoada. Aí, enquanto, né, uns falavam assim, manda ela calar a boca, o coordenador dizia assim, não, eu quero que ela continue brincando, sabe? Aí eu brincava com os idosos, porque eu amo idoso, né? Uma coisa que eu vivi na minha vida, que foi a minha avó, e assim, o que eu tirei dela e passava para as pessoas, que minha avó foi uma pessoa muito forte, né? Ela sustentou muita coisa na vida dela. Superou, na verdade. Então, assim, eu chegava e conversava e as pessoas gostavam de mim. E nisso as pessoas foram indo embora e eu ganhei caixa de chocolate, sabe? Ganhava brinde, ganhava copo, ganhava uma coisa ou outra e pegavam meus contatos e graças a Deus, até hoje, as pessoas têm contato comigo, né? Neste período. E não só eles, como os funcionários passaram a me admirar, né? As pessoas, elas vinham, me abraçavam, né? No dia mesmo, que foi o meu último dia da despedida, e aí elas me abraçaram e falaram, umas começaram a chorar, e eu fiz questão de fazer uma carta, né? Fiz uma carta, pedi para minha irmã, pedi para minha mãe ler para ver se estava tudo correto, porque às vezes, devido ao meu problema, é algum esquecimento de palavras, alguma coisa, e eu fiz questão de elogiar cada um funcionário daquela clínica. Sabe que hoje tenho comunicação ainda com algumas delas, mando beijo, lembrança para todos. E isso foi muito marcante na minha vida, porque eu sofria, mas quando eu chegava lá, eu passava alegria para as pessoas, sabe? Então eu digo para você, meu amigo, minha amiga, que a radioterapia, ela para algumas pessoas pode ser simples, mas para outras pessoas ela pode ser uma situação bem complicada. Eu vi casos também lá que teve pessoas que realmente não chegou a suportar, né? Então eu digo para você, força, amigo. Força, amiga. Deus, ele tá no controle de tudo, sabe? E uma das coisas que mais me abateu durante esse tratamento foi a radioterapia, né? Foi a radioterapia. Então, assim, não perca a sua fé. Ore, clame a Deus, peça força e Ele vai te dar. Entendeu? Se você tá chegando em um lugar e você tá achando que tá tudo ruim, que tá tudo triste, faça para se animar, converse com o próximo, não rejeite a pessoa que tá ali passando pelo mesmo problema que você. Às vezes ela pode ser com a cara enfesada, tá ali com a cara enfesada e você achar que aquela pessoa, misericórdia, que pessoa da cara é, eu não vou falar com ela não. E eu cheguei a falar com aquela pessoa e tirei o sorriso dela, né? E assim,
Isso dá uma alegria dentro de nós, porque às vezes as pessoas precisam de uma palavra sua, né? E uma palavra que talvez não venha escutar de ninguém, né? A radioterapia é um negócio meio complicado para as pessoas que passam pelo problema. E para quem passa e não tem nenhum tipo de reação, glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas infelizmente o meu foi no encéfalo, essa parte aqui, ela ficou toda preta, parecendo aquele lodo mesmo, então que pegou uma tinta e pintou, né? Fiquei com meus olhos inchados, fiquei com a minha dentição, né, da gengiva, ficou inchada, perdi o paladar, emagreci. Eu emagreci. E uma música que me tocava muito nessa época da radioterapia era Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Então, assim, eu me fortalecia muito nessa música na época, né, qual sofri bem essa radioterapia, tá? Eu tô falando para vocês hoje referente à radioterapia, né? E no próximo vídeo eu vou falar referente à quimioterapia, a qual eu passei, tá bom? Então, assim, foco, força, fé. Deus em primeiro lugar. Segundo, você se valorize. Terceiro, a quem você ama. A quem, se você tem pai, se você tem mãe, se você tem filhos, se você tem o seu cônjuge, o seu esposo, o seu namorado, o seu noivo que tá ali te apoiando, bola pra frente, tá? Eu torço, assim como eu torço por mim, eu torço por você. Se eu passo para vocês o que eu senti, é porque eu quero que você vença o que você tá passando, o que você passou, o que você vê um ser ao seu redor passar. Conte aí com a pessoa, apoie. É só isso que a pessoa precisa, de apoio nesses momentos mais difíceis, tá bom? Um grande beijo, curta, passe e passe aí e se inscreva, tá bom? Um beijão para vocês aí.